Olá, sacerdotisas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas aqui no canal. Estamos aqui ainda nesse cenário improvisado, mas prometo que não é por muito tempo. A gente vai resolver isso aí rapidinho. E hoje eu quero falar com vocês sobre aqueles probleminhas que vivem se repetindo. Muito provavelmente você já passou por isso. Às vezes não é exatamente a mesma situação, não são exatamente as mesmas pessoas, mas é um mesmo padrão, uma mesma dinâmica que vira e mexe acontece nas nossas vidas. Então, troca o cenário, mudam-se as pessoas, mas o problema sempre aparece. É como se o enredo fosse o mesmo, só mudando os personagens. E isso acontece porque os problemas, eles não existem só no mundo físico. Eles existem também em outras camadas da realidade. É isso mesmo que você está ouvindo. Existem várias camadas da realidade. Isso não é papo místico. E todas elas se influenciam. E eu vou explicar para você de um jeito super simples, porque eu tenho certeza que entender isso vai mudar, vai girar várias chavinhas aí dentro de você. Então, bora lá. Se você já gostou desse assunto, se você já se identificou, já vai deixando um comentário, um like, se inscrevendo no canal. Desse jeito você me ajuda a compartilhar esse conhecimento para ainda mais pessoas e ajuda principalmente a crescer esse canal. Então vamos começar quebrando já alguns paradigmas. A vida tem várias camadas. E eu quero aqui que vocês imaginem um bolo com várias camadas. Sabe aquelas camadas de bolo? Chocolate. Às vezes, quando a gente vai fazer um bolo, mandar fazer um bolo, lembra que se você já mandou fazer um bolo, você vai se lembrar que muitas vezes a gente pode escolher os recheios. Tem até mais de um recheio disponível, a gente pode escolher a cor, né, da massa, do bolo, e enfim. Então imagina comigo esse bolo aqui com 3 camadas. A primeira camada é o mundo físico, é o corpo, é o trabalho, é o dinheiro, é tudo aquilo que a gente vê, que a gente toca, que está acontecendo aqui e agora. A segunda camada é o mundo emocional e simbólico. Então, são as nossas emoções, são os nossos sonhos, os nossos medos, os nossos traumas, os sintomas e também os padrões que tanto se repetem. Já a terceira camada do bolo é o mundo espiritual, vamos falar assim. Então, é o campo do sentido maior, transcendental, do destino, dos arquétipos e principalmente essas camadas elas acabam se misturando. Não é exatamente como acontece ali no bolo, que elas ficam separadinhas. Quando alguma coisa acontece em uma dessas camadas, mexe, reverbera na outra. Então, uma dor no corpo pode vir de uma dor emocional. Mas isso significa que a dor no corpo não existe? Não. Ou um conflito que aparece nas nossas vidas também espelha uma dinâmica interior. A gente sempre fala disso aqui, né? Então, por exemplo, no corpo, um problema aparece como sintoma. Na segunda camada, a camada simbólica, esse mesmo problema aparece como imagem ou como emoção. E na terceira camada, esse problema aparece como aprendizado. E a gente fala disso o tempo todo, né? Quando uma pessoa tem um episódio de ciúme, a gente sempre fala, fulano tá com dor de cotovelo. Mas se você for fazer um raio-x do cotovelo de fulano, vai estar tudo ok. Então percebem como os antigos, eles já detinham esse conhecimento e a coisa foi se perdendo com o passar do tempo. E aí, sacerdotisa, pode ser que você esteja se perguntando como que essas camadas se influenciam. E aí eu quero que vocês imaginem o campo energético, o nosso campo, como uma rede Wi-Fi. E aí todas essas camadas estão conectadas a essa rede.
Então, esse campo, ele conecta o que você sente, o que você pensa, o que você acredita com aquilo que acontece na sua vida. E quando esse campo está equilibrado, com amor, com presença, com leveza, sua vida flui. Mas quando ele está cheio de probleminhas ali da segunda camada, como medo, traumas, raiva, frustração, expectativa, a experiência no mundo espelha isso em forma de conflitos, doenças, repetições. E por mais que você tente resolver esses problemas, é como se você estivesse tentando limpar um espelho. Mas o que está sujo, na verdade, é o seu rosto. Então não adianta você brigar, não adianta o quanto você limpe ali o reflexo, se o que você precisa mudar é o padrão que você está vibrando, é o que você está emitindo para o reflexo. É por isso que eu sempre falo e que a gente sempre escuta por aí. Tudo o que acontece fora é um reflexo das nossas dinâmicas interiores. Então, se você tem um padrão de rejeição, por exemplo, ele pode aparecer na sua vida em um relacionamento onde você se sente o tempo todo rejeitada. Mas ele também pode aparecer na sua própria dificuldade de se aceitar, de ser você mesma, de se expressar de forma autêntica, ou até num sintoma físico, né, que mostre, que demonstre esse autoataque. Então, vou dar alguns exemplos aqui: compulsões, doenças autoimunes, problemas respiratórios, autossabotagem, dores recorrentes, enfim. Não estou dizendo que você tem que deixar de frequentar o médico, tá? Só estou dizendo que, sim, o seu problema físico pode ter essa origem da segunda camada, da camada das emoções, da camada simbólica. Mas é aquilo que eu falei antes, não é por isso que ele deixa de existir no seu corpo físico. É o mesmo padrão se manifestando de formas diferentes. E aí, quando o campo interno muda, quando há integração, quando há perdão, quando há consciência, o campo externo reflete isso. E trabalhar energeticamente com escrita terapêutica, tarô, meditação, terapia, yoga, enfim, não é magia, é reorganizar aquilo que está por dentro para que a sua realidade lá fora possa mudar também. Então é um conjunto das duas coisas. É sim cuidar do corpo, do físico, né, da camada material, mas também da camada simbólica. Porque imagine agora que o seu maior problema hoje é como uma flor. Ela tá bem feinha ali, toda desgrenhada. Você pode cortar essa flor, mas se a raiz continuar ali, no mesmo solo, aquele solo com os mesmos problemas, ela vai crescer novamente seguindo aquele padrão. Então, trabalhar no campo energético, na segunda camada, nessa camada simbólica, é justamente ir até a raiz. Olhar o que é que está provocando aquilo. Entender quais são os nossos pensamentos, emoções, enfim, que estão alimentando aquele padrão. E o conceito de campo energético não é assim místico, como muita gente pensa que é. Jung, por exemplo, já usava. Não exatamente o termo campo energético, mas o conceito de que a nossa psique, ela se projeta para fora, ela se estende para além do corpo e o inconsciente também participa disso, então reagindo e até influenciando essa psique. Então, bora trazer um exemplo super clássico aqui. Imagine que você sonha com um pássaro. E aí, no dia seguinte, um pássaro entra na sua casa. Não é uma coincidência aleatória. É o inconsciente influenciando no dia a dia, no mundo concreto. É como se o inconsciente e o mundo estivessem dialogando ali com aquele mesmo símbolo. E claro que os símbolos vão ter muitas interpretações diferentes. Um mesmo símbolo, ele não pode ser reduzido a um significado único.
Mas, por exemplo, os pássaros, eles podem estar falando tanto de liberdade quanto de prisão nesse contexto, enfim. Jung chamava isso de sincronicidade, quando o mundo interno e o externo se encontravam. Para ele também não existia essa separação entre o mundo exterior e o mundo interior. Eles são expressões diferentes da mesma energia viva, que é o self, o centro da alma. Então, da próxima vez que alguma coisa, né, na sua realidade te desafiar, não pense que isso é um castigo, que nem se pergunte por que isso está acontecendo comigo. Ao invés disso, você pode se perguntar o que essa situação está tentando me mostrar. Porque quando o campo muda, a realidade muda junto. E aquilo que você chama de problema pode ser só sua alma te chamando para você voltar para o centro. Então, se esse conteúdo fez girar alguma chavinha aí dentro de você, compartilha com alguém que também vive repetindo os mesmos padrões. E principalmente me conte aqui nos comentários qual situação na sua vida mudou quando você mudou por dentro. Então é isso. Um beijo.